Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Pai, no nome de Jesus, nessa noite fala conosco, nesta porção da Tua palavra, revela-nos o Teu coração, a Tua vontade, a Tua direção nessa noite, através do Santo Evangelho, pois a nossa alma tem fome, a nossa alma tem sede de Ti, para ouvir o Teu conselho e a Tua direção nessa noite, pois sabemos que todas as palavras do Senhor, ó Pai, nutrem a nossa alma e nos trazem segurança diante deste mundo incerto, diante das intempéries deste mundo, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Mas se você ler Mateus capítulo 3, versículo 13, você vai perceber que Jesus está sendo batizado. E quando Jesus está na água, acontece algo sobrenatural. Uma pomba desce do céu e pousa nos ombros de Jesus. E uma voz dizendo: Este é meu filho em quem me comprazo. Este é meu filho em quem tenho prazer. Ali Deus elogia o seu filho, ali Deus traz uma palavra de confirmação de que Jesus era o seu filho. E o Espírito Santo em forma de pomba, simbolicamente em forma de pomba, mas o Espírito Santo unge Jesus no batismo. E ele sai do batismo para um lugar incomum. É interessante que após Jesus ser batizado por João Batista no Rio Jordão, ele sai e nós lemos no versículo 4 no versículo 1 do capítulo 4 de Mateus: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. É interessante, Jesus desce às águas, João Batista o batiza, Deus confirma do céu o seu batismo, dizendo: Este é o meu filho, como se Deus apontasse para Jesus, para que todos pudessem saber que Deus estava dizendo: Este é o meu filho, em quem tenho eu prazer, em quem tenho eu alegria, em dizer que este é meu filho, que me traz alegria, que me traz prazer, que me dá orgulho. Este é o meu filho. O Espírito Santo pousa sobre ele. Ali Jesus é ungido e é confirmado por Deus para a grande obra. Ele sai das águas e o Espírito Santo, Deus, o Espírito de Deus, o conduz ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus não é conduzido para as mesas dos reis, não é conduzido para um tempo de glória. Jesus não é conduzido para um lugar de fartura, de prosperidade. Jesus é conduzido por Deus, pelo Espírito de Deus, para o deserto e para ser tentado pelo diabo. E quando nós lemos isso choca um pouco, irmão, a nossa compreensão às vezes. Como que Deus pode levar o homem para o deserto, o seu filho para o deserto, para ser tentado pelo diabo? Porque o diabo ele só sabe fazer isso, irmão, só sabe fazer o mal, destruir, matar, roubar e destruir. Esse é o projeto dele. E Deus enviou Jesus para o deserto, lugar difícil, e acima de tudo para ser tentado. E às vezes a gente não entende muitas vezes por que estamos no deserto da vida. Por que Jesus foi para o deserto? Jesus sendo o nosso exemplo, Deus permitiu que ele fosse tentado pelo próprio diabo. Jesus ficou em jejum 40 dias no deserto.
Ao término dos seus 40 dias, a Bíblia diz que ele teve fome, ou seja, ele ficou 40 dias sem comer, e ao término do seu jejum ele teve fome, e durante esse período ele foi tentado pelo diabo, literalmente, pessoalmente. Versículo 3 diz: e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Espera aí, há 40 dias atrás Jesus ouviu a voz de Deus, o céu se abriu e do alto a voz de Deus disse: este é o meu filho. Ele ouviu a voz do Pai. Agora o diabo está no deserto tentando Jesus e dizendo assim: se tu és o Filho, será que você mesmo, será que realmente você é o Filho? Se você é o Filho de Deus, então manda que essas pedras se transformem ou se tornem em pães, porque o Filho de Deus pode fazer isso. O Filho de Deus pode. Mas Jesus responde a ele dizendo: está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu entendo, querido, nesse momento, que Jesus está respondendo: primeiro, a minha providência vem de Deus, o meu alimento vem de Deus, e que no deserto da minha vida quem me supre é Deus. Não é o deserto que vai mudar a minha característica de filho, pelo contrário, o deserto vai confirmar a minha filiação, porque eu confio em Deus. O diabo disse: se tu és o Filho, e Jesus está dizendo, respondendo para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está no deserto ouvindo a palavra que sai da boca de Deus, se alimentando da palavra que sai da boca de Deus. Por isso ele se sustenta no deserto. No deserto da nossa vida nós nos alimentamos da palavra que sai da boca de Deus. No deserto que nós passamos nessa vida, nós encontramos segurança na palavra que sai da boca de Deus. Muitas vezes somos tentados a fazer as coisas do nosso modo. O diabo estava instigando Jesus, disse: você é o Filho de Deus, transforme as pedras em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá um homem. Ou seja, a minha dependência não é só do pão físico, eu dependo de Deus, eu dependo da palavra que sai da boca do Senhor. O tempo todo Jesus é instigado a fazer contrário à vontade de Deus, na tentação pelo diabo. Mas Jesus não recua 1 milímetro, 1 centímetro. Mas o diabo não contente, versículo 5 diz: então o diabo transportou a cidade santa. Agora vai acontecer alguns transportes aqui. Primeiro, nós lemos que o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Deus o conduziu ao deserto. O diabo tenta a respeito do pão, Jesus não cai na tentação. Com fome, não cai na tentação. Agora a Bíblia diz que o diabo o transportou à cidade santa. Jesus sai do deserto agora e é transportado para a cidade santa. E na cidade santa, o diabo leva ao pináculo do templo. O que é o pináculo do templo? É a parte mais alta do templo. Vai lá na parte mais alta do templo. E Jesus é levado ali pelo diabo. E lá o diabo diz para ele, no verso 6: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Em cima do templo, no pináculo do templo, o diabo diz: lança-te daqui abaixo. Você percebe que Deus transporta o seu filho, conduz o seu filho para o deserto, mas o diabo o transporta para o alto do templo, para o pináculo do templo, e lá diz: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, usando a Bíblia, Satanás usando a Bíblia, dizendo: está escrito que você não vai tropeçar, os anjos vão te guardar. Mas Jesus responde para ele, disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não compete a mim tentar a Deus. Está escrito que Deus guarda os nossos pés, sim, mas não compete a mim tentar a Deus. Novamente o verso 8: o transportou o diabo a um monte muito alto. Deus conduziu Jesus, transportou Jesus para o deserto, mas o diabo transportou Jesus para o alto, para o pináculo do templo. Não resolvendo, não tendo sucesso na sua empreitada, Satanás o transporta agora para um monte muito alto. E no monte muito alto, ele mostra para Jesus, talvez em uma visão espiritual, um telão se abriu e Jesus viu os reinos do mundo.
todos os reinos do mundo da sua época e a glória desses reinos. E o diabo disse a ele: se você se prostrar e se você me adorar, tudo isso eu te darei. E nós percebemos que em nenhum momento Jesus questiona o diabo, dizendo: você não tem nada, você não tem casa, como você quer dar alguma coisa para mim? Significa que o que o diabo oferece para Jesus, ele tem poder para dar. Ele tem poder sobre a política, ele tem poder sobre a economia dos países, ele tem poder sobre este mundo caído, ele rege as nações, porque o apóstolo João diz que o mundo jaz do maligno. O mundo é conduzido pelo sistema, o sistema mundano é conduzido pelo maligno, está debaixo das mãos do maligno, da ação do maligno. Então Jesus, ao ser conduzido a esse monte muito alto, o diabo mostra tudo para ele, oferece para ele não só as riquezas, não só o glamour, não só o poder. O que os homens mais cultuam hoje e adoram é um poder. Aqueles que estão nas cadeiras do Senado, aqueles que estão nas cadeiras lá, nos lugares de poder, nos 3 poderes maiores do Brasil, seja o judiciário, seja o executivo, o legislativo, aqueles que ocupam as cadeiras, não querem sair daqueles lugares, porque ele confere um poder naquele lugar. E todo aquele que é revestido de poder não deseja sair do poder, não quer abandonar o poder, porque diante do poder existe glamour, glória, honra, existe um tratamento diferenciado. Satanás ofereceu tudo isso para Jesus: se você se prostrar um pouquinho e me adorar, eu te dou todas essas coisas, eu te dou tudo que você puder imaginar na terra, e a glória, a honra, eu te dou todas as coisas. Aí Jesus disse para ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus fala 2 coisas: Jesus fala de adoração e fala de serviço para o diabo. Na última tentação, somente ao teu Deus adorarás e a Ele servirás. Irmão, tem gente que adora, mas não serve. E quem adora, mas não serve, só adora. E só adorar não funciona. Tem gente que quer servir e muitas vezes procura servir, mas não adora. Uma coisa não funciona sem a outra. Nós precisamos adorar e servir, porque este é o propósito de Deus. Tem gente que quer servir a Deus, mas não quer compromisso com a igreja de Deus. Ou tem gente que quer adorar a Deus, mas não quer ter compromisso com o serviço de Deus. Lembra de Marta e Maria? Jesus entra na casa de Marta e Maria. Marta está preocupada em servir Jesus. Pensam, glória a Deus. Mas Maria se assenta aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Espera aí, tem 2 atitudes aqui. Tem alguém que está servindo, preocupado com ele, mas tem alguém que está assentado ouvindo o que ele está dizendo. Quando nós unimos essas 2 atitudes, ouvir e servir, é o que Jesus está falando. O diabo está tentando, requerendo de Jesus adoração. Jesus está dizendo: para você não, somente ao teu Deus adorarás e a Ele servirás. Ou seja, eu e você estamos aqui adorando e servindo. Eu e você adoramos e servimos ao Senhor, não só na igreja, na própria vida, vivendo o Evangelho. Agora o que é interessante é que Jesus é batizado, Deus o elogia e diz: este é o meu filho. Não há dúvida de que Jesus é o Filho de Deus. Mas quando Deus o transporta para o deserto, o conduz para o deserto, que é contraditório para mim e para você, como que o pai pode enviar um filho para o deserto? Pois Deus enviou Jesus para o deserto, porque esse foi o teste do filho. Esse foi o teste do filho. E eu e você muitas vezes passamos pelo teste da filiação, quando somos tentados e provados, para saber de que lado somos, irmão. Um homem precisa ter lado. Um homem ou mulher precisa ter lado. Qual é o nosso lado? Direito ou esquerdo? Não, o nosso lado não é nem direito nem esquerdo. O nosso lado é o lado de Deus. É o lado do Evangelho, do reino de Deus. O diabo tenta Jesus justamente naquilo que Deus o chamou. Se você é o filho realmente, porque agora há pouco eu ouvi Deus falar que você é o filho. Irmão, vamos trazer para a nossa realidade, diante da tentação da vida, diante dos problemas da vida. Quando o diabo sugere as coisas, quando os homens sugerem as coisas, quando a dificuldade bate em nossa porta, quando acontecem problemas em nossa vida, muitas vezes as circunstâncias perguntam: se você é o filho de Deus, e agora? Como você vai fazer? Diante dessa situação, como que você vai resolver? Diante dessa tentação, como você vai sobressair?
Jesus tinha escutado a voz de Deus dizendo: você é meu filho, eu tenho prazer em você. Agora vem o diabo e diz: se você é o filho, você mesmo é o filho? É você mesmo que é o filho? Em outras palavras, o teu pai te enviou para o deserto, você está em crise. E às vezes isso mexe com a gente, irmão. Está no deserto e fala assim: como que pode Deus permitir essa situação na minha vida? Como que pode Deus permitir essa crise na minha vida? Como que pode Deus permitir esse deserto na minha vida? Só que Jesus não foi, irmão, dizer isso. Quando o diabo disse para ele: se você é o filho de Deus, transforma as pedras em pães. A preocupação de Jesus no deserto, irmão, não era pão. A preocupação de Jesus no deserto era adorar a Deus, era servir a Deus, era se render a Deus, estava em consagração. Mas o diabo estava levando ele para a carne. Olha, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que há no seu coração? O que há no meu coração? O que havia no coração de Jesus? Palavra de Deus. Aonde Jesus se alimentava? Na presença de Deus. E mesmo na hora da sua fome natural, o seu alimento espiritual o sustentava. O diabo estava falando de pão, e Jesus estava falando da palavra. Aleluias. Enquanto o diabo fala do pão da terra, enquanto o diabo oferece o pão da terra, enquanto os homens oferecem as coisas da terra, Jesus está falando do pão que vem do céu. Está falando do alimento que sustenta a alma e o espírito, que o pão natural não pode sustentar. Agora interessante, Deus transporta Jesus, conduz Jesus ao deserto, mas o diabo transporta Jesus para o pináculo do templo. E lá no pináculo do templo tenta, mais uma vez dizendo: se você é o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, mexendo na sua alma, não só na sua necessidade física, humana, de estômago, de fome, mas agora mexendo na sua alma, tentando suscitar de Jesus orgulho, arrogância, soberba. Se você é o filho de Deus, você pode fazer. Se você é o filho de Deus, você pode pular. Deus vai te guardar, Ele é teu pai. Se você é o filho de Deus, você pode fazer isso, você pode se arriscar, Deus é com você. Jesus disse: não, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí Jesus usa de novo a palavra, porque ele está no deserto, mas ele tem a palavra. Irmão, é terrível quando você vê crentes, filhos de Deus, passando por deserto, ou passando por prova, mas está sem a palavra. Cai na tentação, cai no pecado, diante da provação, sucumbe diante da prova. Mas Jesus está dando uma lição nas trevas e no diabo, mostrando para ele que essa atitude de se lançar deliberadamente não é propósito de Deus. Está no alto, no pináculo do templo. Interessante, irmão. Deus leva Jesus para o deserto, mas o diabo leva Jesus para o alto. O diabo gosta de elevar as pessoas. De certa maneira, ele gosta de colocar as pessoas numa posição elevada. Ele gosta de mexer com o ego dos homens. Gosta de mostrar que ele levanta as pessoas, mas logo depois ele passa uma rasteira e tira tudo aquilo que ele deu. Não contente com isso, o transporta para esse monte muito alto e mostra tudo. Você percebe que Deus leva Jesus lá para baixo, para o deserto, o diabo leva para cima, para querer massagear, querer mexer com o ego, com a mente, e querer mostrar para Jesus aquilo que não cabe a Ele. Eu te dou os reinos do mundo, eu te dou a glória dele, se você se prostrar e me adorar. Que proposta é essa? Que proposta é essa que o diabo faz para Jesus, e que às vezes nós recebemos propostas assim: se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo. E é o que acontece com muitos que se prostram ao diabo e adoram o diabo. Então ele dá tudo, e dá mesmo, irmão. Mas do mesmo jeito que ele dá, ele tira, ele toma, ele engana os homens, ele eleva os homens, eleva o coração e o orgulho dos homens. Mas o mesmo que deu é o mesmo que toma, que tira. Mas se eu e você, como filhos de Deus, estamos na posição que Jesus está, passamos pelo deserto, passamos pelas provas da nossa vida, servindo, adorando a Deus, confessando a Deus, mesmo no tempo de crise, no tempo de dor, no tempo de dificuldade, onde ninguém vê a nossa dor, onde ninguém vê a nossa crise. Tem crise que o homem não vê, irmão. Tem deserto que o homem não vê. Tem problema que os homens não veem. Jesus estava sozinho no deserto.
No momento da tentação, Jesus estava só humanamente, mas Deus estava com ele. E quantos desertos e provas eu e você passamos só, sem contar nada para ninguém, mas estamos confiando no Senhor, que a nossa vitória vem de Deus. Aleluias. O diabo disse: se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo. E tem muita gente se prostrando e adorando. Irmão, prostrar é servir. E o que Jesus disse para ele? Adorarás somente ao seu Deus e servirás somente a Ele. Aquilo que compete eu e você fazermos a Deus, o diabo estava pedindo para Jesus, para Ele. A mesma coisa que Satanás fez no céu com os anjos que caíram com ele. O desejo dele em subir no lugar mais alto está acima das estrelas de Deus. Exaltar o seu trono acima do trono de Deus e ser adorado era o que ele estava pedindo para Jesus no monte, no alto monte, oferecendo para Jesus muitas coisas. Tem muita gente, irmão, que já recebeu muitas coisas do diabo e dobrou o seu joelho para ele. Esqueceu de quem é filho, esqueceu a sua vida espiritual. Mas Jesus está dizendo: vai-te, Satanás. A resposta de Jesus é evidente: vai-te, Satanás, porque está escrito. Até isso Jesus diz, está na Bíblia, está escrito: somente ao teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Irmão, a prova não dura o tempo todo, o deserto não dura o tempo todo, a luta não dura o tempo todo. Passou, Jesus passou, ficou com fome, passou um momento difícil no deserto, em jejum. Por fim veio uma tentação ferrenha contra a vida dele, mas Jesus venceu. Agora o versículo 11 diz assim: depois da última tentação, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Depois da prova, depois da tentação, depois do deserto, sempre vai vir a bênção de Deus, sempre vai vir a resposta de Deus, sempre vai vir os anjos para servir, para promover o banquete, sempre vai vir a bênção do Senhor sobre a minha e a sua vida, porque nós somos filhos e Ele nos faz vitoriosos. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Talvez você possa estar passando por algum deserto, por alguma tentação nesse tempo, nesses dias, mas olha o exemplo que nós temos do próprio Filho de Deus na Bíblia. O diabo tentou, irmão, na sua fragilidade física, com fome Jesus estava. O diabo tentou nas suas emoções, na sua alma, para Jesus se jogar de lá. Porque normalmente, quando a pessoa está debilitada fisicamente, emocionalmente ela tende a estar também. Ela tende a estar também, os seus sentimentos, as suas emoções debilitadas. Mas ele esqueceu-se que Jesus estava intimamente relacionado com Deus. Por isso não importa deserto, não importa provação, não importa adversidade, se eu e você estamos intimamente relacionados com Deus, a palavra que vai sair da minha boca e da sua boca é a palavra que sai da boca de Deus. Aleluias! Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, e era o que Jesus declarava no seu deserto. Quando a prova passou, quando a luta passou, quando o vento passou, os anjos vieram e o serviram. Os anjos vieram e o abençoaram. Os anjos vieram, e essa é a declaração de que Deus veio, o Pai veio para abençoar o seu Filho, que venceu diante da grande adversidade. O tempo todo Deus estava com ele, o tempo todo Deus o estava guardando. E eu quero afirmar isso para você, querido: o tempo todo o Pai está comigo e com você. Mesmo que o diabo suscite situações, mesmo que o diabo tenha trazer dúvida no nosso coração, eu e você temos a convicção de que o Pai está conosco o tempo todo. Aleluias! Por isso não há dúvida, se estamos no deserto, na prova ou na adversidade, Deus está conosco. Romanos 8:31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, diante dessas adversidades? Que diremos, pois, diante dessas tentações, dessas afrontas, dessas situações? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus?
É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus está agora intercedendo por mim e por você. Ele está agora nos justificando diante de Deus. Não há acusação contra a minha vida e a sua, pois Ele é aquele que nos justifica. Ele diz no versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? E aqui ele usa algumas palavras como exemplo: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Aí podemos dizer mais coisas aqui que possivelmente possamos passar, ou está passando, ou já passamos. Podemos acrescentar essa lista. Quem nos separará do amor de Cristo? No deserto da vida de Jesus, o diabo tentou nos separar do amor de Deus. O diabo, com a sua tentação, tentou arrancar Jesus do coração de Deus, mas ele não conseguiu. E agora a palavra vem para mim e para você: quem nos separará do amor de Cristo? Será que a tribulação, a angústia da vida, as perseguições, a fome, nudez, perigo, espada, as crises, as tentações, as provas? Mas como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Por amor de ti. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas em todas estas coisas, que coisas, irmão? Que coisa, porque se nós confessamos vitória diante de Deus, Ele está dizendo: mas em todas estas coisas, diante das perseguições, da angústia, do perigo, da fome, da tribulação, da espada, enfim, da adversidade, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Passamos por todas essas coisas e somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Podemos dizer, podemos pensar nesse texto, versículo 37, e dizer, e colocar no carro dizendo: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Podemos dizer isso, é muito lindo. Mas ele está dizendo: em todas estas coisas, que coisas? A tribulação, o perigo, a espada, a fome, a nudez, a perseguição, as crises, os desertos, as provas. Ou seja, mas em todas essas coisas Deus nos faz vencedor. Deus nos faz, permite passar por tudo isso e nos faz vencedor. Como Jesus foi vencedor no deserto, como Jesus foi vencedor na tentação, eu e você também somos vencedores. Aleluias, porque Ele está conosco. Amém? Aleluias. O mesmo apóstolo Paulo escreveu para os irmãos de Filipenses 4,13, dizendo assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu posso todas as coisas, eu posso todas as coisas, irmão. É muito bonito esse versículo, mas a pessoa só pensa em coisas boas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Coisas boas. Mas quando vem a adversidade, quando vem a crise, será que eu e você podemos? Porque se são todas as coisas, são todas as coisas. Mas é certo de que Deus nos faz mais do que vencedor nessa noite. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça, vamos falar com o Pai. Senhor, em nome de Jesus, te adoramos nessa noite. O nosso coração se quebranta uma vez mais diante da Tua presença e da Tua palavra, Senhor. Como exemplo do Filho amado de Jesus, que foi conduzido ao deserto e foi tentado pelo diabo, e ali foi vencedor diante da Tua presença. E eu sei que nessa noite o Senhor tem nos feito vencedores e vencedoras diante da Tua face, pois estamos diante da Tua palavra, Senhor. Aleluias. E as trevas e nem mesmo o diabo poderá contra a Tua palavra e as nossas vidas, pois é o Senhor quem nos justifica, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor que está sobre a nossa casa, a nossa vida a cada dia. Nós Te louvamos nessa noite, Senhor. Nós Te bendizemos nessa noite, pois a nossa confiança está posta no Senhor. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por isso estamos aqui confessando o Teu nome uma vez mais, e a Tua palavra uma vez mais, e ela não voltará vazia de sobre a nossa casa. Aleluias. Que a Tua bênção, que a Tua mão e o Teu poder esteja sobre cada um de nós e as nossas famílias, e esta igreja hoje e sempre, Pai, em nome do Senhor Jesus.